Bom, esse é o canal Tempo Análise. Hoje eu tô aqui com o Walter Farias, né? Eu sou o Daniel Navarro Sonin. Na verdade, o dono do canal é o Ulisses Caballi, que nos convidou hoje para conversar sobre o livro Capa Branca, que a gente escreveu junto, né? E ele conta as memórias do Walter, que está aqui do meu lado. Primeiro a época que ele foi funcionário, depois paciente do Juqueri, aquele que já foi um dos maiores hospitais psiquiátricos do Brasil, né? O Walter trabalhou no Juqueri na década de 70, num período em que o Juqueri atingiu a superlotação dele, né? O Juqueri chegou a ter, segundo números oficiais, mais de 18 mil pacientes. Mas o Walter disse que é muito mais, né? Depois a gente vai discutir esse número, né? Mas antes de mais nada, a gente tem que falar um pouquinho sobre a gente, né? Eu sou jornalista de formação, né? O Walter foi atendente de enfermagem do Juqueri nos anos 70, depois se tornou paciente e hoje é músico, né? Além de ter escrito livro com a gente, comigo, perdão, né? E a gente, depois do lançamento em 2014, se tornou palestrante também. A gente viaja o país divulgando as histórias do livro e do Juqueri, né? E para início de conversa, é interessante a gente contar como que a gente se conheceu, porque antes do livro existir, antes da gente começar a escrevê-lo, eu nunca tinha ido a Franco da Rocha, nunca tinha ido ao Juqueri, né? Franco da Rocha para mim era só sinônimo de Juqueri, e mais recentemente, depois do processo de desativação do Juqueri, era sinônimo só de enchente e crime, infelizmente, né? E na verdade Franco da Rocha tem muito mais história do que isso, né? Então vou pedir para contar como que a gente se conheceu, né? Para você fazer essa revelação aí pro público do canal Tempo Análise. Eu? Exatamente. Então, a gente se conheceu através de um programa de televisão. Hoje é eu que falo isso. Exatamente. Então, a gente se conheceu num programa de televisão e o programa era com a Regina Volpato. E nas palestras, ele que fala muito isso, porque ele gosta de pôr eu para baixo. Mas e o programa se chamava Casa de Família. E aí, quando fala isso nas palestras, todo mundo ri. Então, foi no programa Casa de Família, eu estava lá me apresentando, num tema Sou Esquisito, e daí? E aí ele viu na televisão e eu disse no programa que eu queria escrever o livro, mas precisava de alguém para me ajudar, tal. E ele entrou em contato com o programa, com a produção, ele e mais 4 pessoas, e daí eu fiz uma escolha e optei por ele. Como é que foi esse processo seletivo? O processo seletivo foi engraçado, porque eu sou velho, mas eu não gosto muito de trabalhar com velho, entendeu? Sou velho, mas eu não gosto muito de trabalhar com velho. Porque, assim, eu já sou limitado. Então, se eu pegar uma pessoa também limitada também, como que vai correr as coisas, como vai funcionar? Eu durmo 6 horas da tarde. Então, se eu dormir 6 horas, o outro parceiro dormir às 6 também, se eu tenho que subir um morro, que nem o Daniel, ele foi conhecer todos os pontos que a gente fala no livro. Os possíveis, né? Os pontos possíveis. Sobre algumas coisas lá em Franco, o Daniel foi até a fonte. Por isso que foi bom escrever com o jornalista. Porque o jornalista tem essa preocupação de levar a coisa muito a sério. Então, tudo que eu citei no livro, que era possível o Daniel ir fazer a sua própria observação, ele foi até o local. Enfim, foi muito importante isso para o livro. Mas como é que foi esse processo seletivo? Porque eu soube isso só depois, né? Quando a gente já estava perto de lançar o livro, então, que eu tive uns concorrentes. Né? O processo seletivo foi como eu disse. Me apresentaram 3 pessoas idosas, só que um era muito longe, de Franco da Rocha, os outros 2 eram muito ricos, e uma senhora muito rica, dona de empresas, queria escrever comigo o livro. Só que quando eu fui na casa dela, aqui em São Paulo, perto da Paulista, e ela, só para chegar na porta dela foi muito complicado, porque tinha as entradas dos funcionários, as entradas dos seguranças,
E aí, quando conseguiram me colocar na porta da mulher, quando a mulher abriu a porta, ela falou para mim, tira o sapato. Tirar o sapato por quê? Eu vim de carro, não tem lama, não tem nada. Não, para entrar na minha casa tem que tirar o sapato. E aí tirei o sapato, entrei, e aí tinha um piano lá, a gente já começou a tocar umas músicas junto, tinha violão, tal, essas coisas, mas aí aquela chegada minha até a casa dela, eu achei que não daria certo, porque minha casa é bem humilde. E o outro senhor rico, ele tinha que viajar só quando voltasse, aí... Então eu optei por Daniel. Por quê? Eu fui conhecer o Daniel. O Daniel trabalhava numa escola de línguas, no centro de São Paulo, perto do Largo São Bento. Ali no Largo São Bento. Cheguei lá na escola, tava o Daniel gritando, todos os alunos gritando, um por cima do outro. Falei, esse é o cara. É mais ou menos isso, né? Mais ou menos. Não tinha muita gente gritando, né? É. Mas a gente começou a escrever o livro em julho de 2008, né? E a gente seguiu nessa jornada até 2013, mais ou menos, quando a gente resolveu colocar um ponto final na história e procurar uma editora, né? Nesses anos que a gente passou junto, quais eram as suas expectativas em relação ao livro? Nenhuma. Não tinha expectativa nenhuma, porque eu jamais pensei que o livro fosse ter as pessoas fossem gostar do livro. Eu pensava assim, é só uma coisa que é para ficar, para se preservar para minha família, a família do Daniel, enfim. Eu não achei que o livro ele ia ser comercial, eu não achei que os psicólogos, os psiquiatras, o pessoal da área da enfermagem, as faculdades iriam gostar do livro. Eu não sabia, eu fiquei muito assim, o livro depois que ele foi lançado, ele foi nos dando assim alegrias que a gente não esperava, porque ele foi escolhido para fazer parte de 2 bibliotecas americanas. A Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos e a Biblioteca de Medicina também dos Estados Unidos, ambas em Washington. Então, o livro tá lá nessas 2 bibliotecas, que para nós foi muita alegria. Depois ele foi matéria no jornal francês Le Monde Diplomatique, na versão brasileira, né? Exatamente. E aí teve outras indicações, enfim, foi matéria em todas as redes de televisão aqui no país. Agora nesse momento, está tendo uma conversa para ele ser lançado na Argentina. Ser lançado na Argentina. Tá, negociações estão bem adiantadas. Tem um rapaz fazendo roteiro para o filme, ou filme e como é que fala? Tem outra coisa. E seriado. Quer dizer, só foi nos trazendo alegria esse livro. Mas a gente, no começo, eu não esperava nada do livro, né? Na verdade, tinha um plano, né? Assim, claro que a gente nunca imagina como vai ser o futuro, né? Mas o primeiro passo, na verdade, era torná-lo conhecido, né? A gente criou uma página. Graças a Deus. A gente criou uma página no Facebook. A primeira preocupação era torná-lo conhecido na própria a primeira cidade, preocupação né? era ter 300 pessoas. Eu ligava pro Daniel, falava, pô, nós vamos ter 300 seguidores. E hoje está com mais de 3.000 pessoas na página do livro no Facebook, né? É super fácil de achar a página no Facebook. Para um livro até bom, né? Para o nosso livro, nós viemos com uma proposta do nada, assim, chegamos e agradamos esse público. E eu fico muito feliz quando nós vamos em uma faculdade. E acontece muito isso no Mato Grosso do Sul, no Rio Grande do Sul. A gente chega nas faculdades, os professores levantam o livro e falam, aqui o seu livro é matéria na faculdade. Puxa vida, é muito gratificante isso, né? Espero que o próximo a gente também acerte. Os alunos e os professores, né? Eles ficam muito satisfeitos quando ouvem as histórias que a gente compartilha nas apresentações e quando eles leem o livro também, porque eles dizem que o que eles levam às vezes um semestre inteiro estudando de teoria, e lendo um capítulo eles conseguem extrair aquilo que eles precisam, né? Realmente essa não era nossa intenção, nem a minha, porque eu não fiz psicologia, né? Não, a gente não eu estudei nada. Jornalismo. Mas o plano era tornar o livro conhecido, né? A gente primeiro criou uma página no Facebook, né? Que para achá-la é só digitar o capa branca, é super óbvio. E depois fazer um trabalho com a imprensa, né?
Mas eu, trabalhando na divulgação do livro, fazendo assessoria de imprensa, quando eu trabalhava na editora que o lançou, eu sabia que depois de uns 2, 3 meses o livro ia desaparecer, porque iam vir outras novidades, outros livros até do mesmo tema talvez fossem ser lançados, e a história ia se perder nas prateleiras das livrarias, né? E uma alternativa para que o livro continuasse com fôlego foram as palestras, né? O que despertou esse interesse em nós, em buscarmos as palestras para que as memórias continuassem vivas, né? Durante tanto tempo, porque a gente lançou o livro em novembro de 2014, né? E a gente está agora em agosto de 2018 e a gente tem pelo menos uma palestra por mês, tanto em São Paulo quanto em outros estados, né? O que nos impulsionou a trabalhar dessa forma foi que mesmo antes do livro estar pronto, estar lançado, na verdade, em abril de 2014, que nos chamaram para dar uma palestra em Santa Rita do Passa Quatro, foi continuar, porque mesmo o livro não estando pronto, já houve interesse, depois de pronto ia ter mais. E essa previsão se concretizou felizmente, né? Nesse período, de 2014 a 2018, o bacana das palestras é que a gente acabou aprendendo muito também com o público, né? Porque quando a gente tem tempo, a gente está numa cidade fora, até aqui em São Paulo, nos convidam para visitar os CAPs, né? Isso traz muita bagagem para a gente. Porque o público, né, vai lá para adquirir conhecimento, seja do tipo, sei lá, não posso precisar qual o conhecimento que ele vai. Mas a gente também, vendo o público, vendo a reação do público, a gente também aprende. Então, as nossas palestras, hoje ela é uma, amanhã é outra, e enfim, agora sim, agora nós já podemos. É palestra para uma faculdade só de psiquiatras? Falamos só para psiquiatra. É só para psicólogos? Falamos só para psicólogo. É para enfermeiro? Falamos para enfermeiro. Quer dizer, agora a gente já tem uma bagagem para fazer isso. Mas foi adquirindo no dia a dia. A primeira palestra eu lembro que você não estava muito confortável. Não, eu estava sem tomar meus medicamentos e chegamos na cidade, não existia o livro ainda. Chegamos em Santa Rita do Passa Quatro, quando chegou a noite que foram buscar a gente no hotel, a cidade estava lá. Foi num anfiteatro, lá no anfiteatro, e a cidade inteira estava lá, polícia separando o local, gente entrando. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, coisa louca. Então, quer dizer, nunca tinha subido num palco, nunca tinha falado com o público, e psiquiatras e todos os profissionais, os psicólogos da área. Foi muito complicado. E sem tomar meus medicamentos, eu tive um baque muito forte. Mas é isso que leva a gente a adquirir conhecimento. Exatamente. E quando a gente está em outras cidades, a gente tem tempo de visitar os CAPs, né? Sim. Dá para tirar muitas lições do que aconteceu no passado e o que acontece agora no presente, né? Sim. Os CAPs é aquilo que eu sempre comento quando eu vou com o Daniel visitar os CAPs. O CAPs, com essa luta antimanicomial, o CAPs ele absorve todos os pacientes. Então, tudo que tem paciente, eles mandam para o CAPs. Só que o que está acontecendo com os CAPs? Eles estão sofrendo um inchaço. Então, você tem percebido que todos os profissionais, todos não, né? A maioria dos profissionais, eles estão já assim, cansados, desmotivados, porque não tem um salário digno, não tem um apoio, entendeu? E o CAPs é o que há de melhor no momento. Eu tenho visitado muitos CAPs, visitamos também um programa chamado PAI, na Zona Norte. Na Zona Norte, no hospital do Mandaki. Eu adorei, entendeu? Mas foram só os 2 únicos que eu vi. E é muito pouco. Diante dessa conversa da luta antimanicomial, né? Que não é para internar mais, então é muito pouco. E no CAPS, o bom do CAPS é que lá você vê o psicólogo, o paciente conhece o psicólogo conhece o paciente, o psiquiatra conhece, então todos, desde a área da enfermagem, todos os profissionais conhecem o paciente. E o paciente tem acesso a todos. O que no Juqueri não acontecia. Você para ser atendido no Juqueri
por um psiquiatra, você passava mais de um ano sem falar com ele. E quando você ia falar com o psiquiatra, você tinha 15 minutos para dizer o que você tinha. Psicólogo você não via, era psicólogo de carreira, ele ficava só em gabinete. Então, quer dizer, essa aproximação dos psicólogos junto com toda a área foi muito bacana. Eu só tenho que agradecer os psicólogos, falo isso muitas vezes, em todos os CAPs, em todas as páginas nossas, que os psicólogos foi o profissional que criou essa humanização. Parece que foi criado só pelos psicólogos. Porque os demais profissionais, depois, aos poucos, eles foram vendo o valor disso. E a questão no teu tempo era paciente, né? Hoje a gente chama de usuário, né? Como você vê o paciente daquela época em relação ao usuário hoje? O paciente ele era totalmente abandonado, né? A família, ele surtava em casa, a família levava para o Juqueri. Ele surtava na rua, a polícia levava para o Juqueri. Então, na maioria das vezes, nem nome eles tinham lá no Juqueri. Porque às vezes o paciente vinha de Minas, vinha de outro estado. Então chegava no Juqueri, eles davam um nome. 1, 2, 3 da Silva 4, 5, 6 da Silva 5, ignorado da Silva 6. O paciente não tinha identidade. Tanto é que o nosso livro, o nome é o Capa Branca. Por que o Capa Branca? Porque nem os funcionários tinham identidade. O funcionário lá, os pacientes eram tratados de o Capa Branca. Não era senhor Paulo, senhor Pedro, senhor Antônio. Então, quer dizer, dentro do Juqueri, a identidade da pessoa era anulada. No CAPS hoje em dia, com os psicólogos, com todos esses profissionais trabalhando, é diferente. O paciente mantém o nome dele. O paciente tem a sua identidade. Exatamente. A gente visitou um CAPS, inclusive, em Parelheiros, aqui no extremo sul de São Paulo, né? E veio conversar com a gente um rapaz, devia ter 20, 21 anos, né? E ele não disse o nome dele pra gente, mas ele estava com uma camiseta de um time de futebol, nas costas acho que talvez fosse o Messi ou o Cristiano Ronaldo, alguma coisa, né? E isso que me chamou a atenção, na verdade, a questão da identidade, mas o preconceito, né? Porque embora ele fosse atendido já num lugar muito afastado do centro de São Paulo, ele estava feliz que o CAPS tinha mudado de endereço. Sim. Esse CAPS ele ficava do lado do hipermercado, né? E ele foi para mais longe ainda, né? E para ele era mais difícil chegar lá, mas para ele era bom. E a gente foi entender o porquê. Ele falou, não, é bom ficar longe porque meus amigos e meus familiares não vão me ver indo para o CAPS, vão achar que eu sou louco, né? Isso é muito complicado, né? Apesar da gente sentir alguns avanços na saúde mental, a gente vê muitos retrocessos. Mas isso também ocorreu comigo. No nosso livro não cita meu nome, né? Em nenhum momento eu quis que citasse, né? É verdade. Quem for ler o livro vai perceber que nas 192 páginas dele, o nome do Walter não aparece durante a narrativa, né? Do percurso dele, né? Muita gente pergunta por que o livro chama Capa Branca, a gente já respondeu essa pergunta, mas a trajetória do Walter dentro do Juqueri foi primeiro atendente de enfermagem numa das clínicas masculinas, depois a transferência para o manicômio judiciário. O manicômio judiciário era bastante diferente do hospital psiquiátrico. Como funcionário, né? Exatamente. Daí no período de ser funcionário. O manicômio judiciário era como se fosse uma cadeia, na verdade, né? O manicômio judiciário abrigava os criminosos que não podiam responder perante a justiça comum, porque tinham cometido seus crimes motivados por problemas psiquiátricos, psicológicos, né? Eles já saíam do fórum com um laudo. Sim. Né? Então, eu entendo dessa forma, talvez quem for ler o livro ou quem já leu entenda assim. Essa mudança de ambiente abalou a sanidade do Walter. E depois de 6, 7 anos, ele se viu obrigado a se internar. Então ele foi talvez não um dos poucos, né? Porque muitas pessoas em Franco da Rocha, no Juqueri, em outros hospitais psiquiátricos passaram pela situação dele e acabaram se tornando pacientes, né?
foram 9 meses, como um ano e meio como paciente, Um ano né? e pouco como paciente. E como que era a chegada do paciente no Juqueri? Então, a chegada do paciente no Juqueri era assim, no complexo hospitalar central, né? Porque o Juqueri, ele é imenso, ele pegava 5 cidades, né? As colônias eram divididas e passavam por 5 cidades. O complexo hospitalar central é onde o paciente chegava. Então, ele ia direto para uma rotunda. Essa rotunda é um prédio redondo, parecendo um bolo, e tinha a rotunda masculina e a rotunda feminina, que era do outro lado. Então, o paciente ia para a rotunda masculina, chegava lá, eles colhiam todas as impressões digitais do paciente, né, tiravam foto, raspavam o cabelo, extraía todos os dentes superior, sem anestesia, praticamente. Às vezes, se desse com muita calma que o paciente ficasse, como vai ficar calmo extraindo os dentes? O paciente poderia ganhar uma anestesia para toda a boca. Então, quer dizer, perdia todos os dentes superiores e ali eles colocavam uma roupa no paciente que, se você tinha 30 quilos, era aquela roupa. Se você tivesse 100 quilos, era aquela roupa. Se o pé fosse 36, era aquele sapato. Se fosse 42, era o mesmo. Então, aí jogava o paciente numa das celas da rotunda e ficavam ficavam te observando ali, por uma janelinha. Uma janelinha observava e a outra enviava a comida. Então, ali que era emitido um laudo. Ali que eles, vendo você ali dentro daquele período, é que eles elaboravam um laudo do paciente, qual era a doença do paciente. Agora, o paciente, quando você, sendo normal, qualquer outra pessoa, ficar num lugar daquele, escuro, sem som, sem nada, para você se orientar, você vai ter períodos de alegria, vai ter períodos de choro, vai ter de raiva, você vai ter vai passar por vários momentos. Qualquer ser humano passa por isso. Então, não sei como que eles avaliavam, mas era essa a forma. E no filme da Nise da Silveira, a paciente, ela marcava os dias que ela imaginava ser dias, porque ali dentro você não sabe, é escuro. Então ela marcava na parede com fezes. Eu não, eu com a parte de baixo dos dentes, eu mordia o braço, as minhas manchas aqui, mordia os braços e escrevia na parede com sangue. Os dias que você achava que eu achava que era dias. Porque depois do terceiro dia, quarto dia, você não sabe mais. Porque a comida cada hora entra comida, uma hora o cara te observa, outra hora entra o café. Então você se perde. Café da tarde ou foi da manhã e vice-versa. Os pacientes eles perdiam completamente a referência, principalmente num ambiente que foi inchando, né? A época em que o Walter trabalhou lá, como a gente falou no começo, foi o ápice da superlotação do Juqueri, porque o Juqueri ele foi criado em 1898 com uma capacidade inicial de 900 leitos, né? Que até para os padrões de hoje é um número super elevado, né? E desses 900 chegou a 18 mil, que na verdade o próprio Walter e os funcionários da época dizem que era muito mais do que isso. 32 mil pacientes. Funcionário era 6.500 funcionários. Tanto é que tem uma ONG chamada SOS Saúde Mental, ela disse que no Juqueri morreu 110 mil pacientes. A dificuldade da gente resgatar esses números, né? Uma cidade imensa. E ter uma noção exata de quantos pacientes tinham no Juqueri, se perderam no incêndio que aconteceu em 2005, né? A informação oficial é que esses prontuários se perderam no incêndio, né? Então, uma das mensagens que a gente tenta passar com o livro é de que as memórias, tanto do Walter como dos outros pacientes, dos outros funcionários, não se apaguem, né? Porque se houve um incêndio e os prontuários sumiram, né? Foram consumidos pelo fogo, pelo menos a gente tem um registro que conta parte do que aconteceu no Juqueri, né? A gente sabe hoje que aconteceram equívocos, né? Tinha muita dor, muito sofrimento. O próprio Walter viu as duas faces da moeda, né? Um outro dia aconteceu um acidente comigo na minha casa e minha filha me levou no hospital. Minha filha é psicóloga não, desculpa. Assistente social. Ela me levou no hospital, chegou lá, o médico, quando tirou a radiografia, falou: meu, o que eu vou ver aqui? Sua cabeça é toda quebrada? É um emaranhado de costura?
Quer dizer, o Juqueri ele foi muito... Isso porque você não tomou eletrochoque, Não, né? não tomei eletrochoque. Mas como que era o eletrochoque? Não, o eletrochoque era complicado, porque nos filmes que a gente assiste por aí, os caras põem o paciente na maca, né? Eu vi no Bicho de Sete Cabeças, em outros, na Nise mesmo eu vi, na maca. Não, no Juqueri não. No Juqueri ele era colocado num pátio imenso e 60, 80 colchões no chão, e o paciente mandava fazer os pacientes ficar em fila e trazia o paciente, deitava ele no chão, e aí um funcionário, 6 funcionários para segurar o paciente. Cada um sentava um no joelho, outro nos braços, que para ele não dobrar, porque ele disse que se dobrasse depois não voltava mais. E aí vinha um outro funcionário, molhava as fontes do paciente, colocava um pano na boca dele e aplicava o eletrochoque. Só que quando o paciente está tomando eletrochoque, ele parece um incrível Hulk, ele começa a se transformar, ele começa a inchar. Um inchaço, todas as veias do corpo do paciente vai aparecendo, né, assim, na cabeça, todos vazinhos. E aí, depende das condições físicas do paciente, ele apaga logo ou demora um pouco para apagar. Uns ficam em sofrimento até apagar. Aí quando ele apaga também, depende das condições físicas para ele voltar. Pode ser meia hora, pode ser 6 horas, pode não voltar mais. Isso era só um dos tratamentos, na verdade, porque os tratamentos eles chegaram a um ponto que eles serviam só como forma de contenção. Porque né? quando o paciente aprontava qualquer coisa, né, você vai tomar choque. Né? Maluco, você vai tomar choque. Você viu algum paciente lá que realmente saiu curado? Não, eu não vi nenhum sair curado. Eu vi e vejo, a maioria dos funcionários que se aposentou no Juqueri estão todos com problemas mentais. Meus amigos lá nas ruas, você encontra com um ou outro. Esses dias eu encontrei com um lá na rua, ele com um monte de papel dentro de uma bolsa, e eu perguntei para ele o que era aquilo. Ele falou: isso aqui é meu livro que eu vou lançar. Funcionário, aposentado. E aí eu falei: mas é sobre o quê? Não, eu percebi que eu sou um psicólogo. Eu falei: psicólogo? Como você é psicólogo? Ele falou assim: porque o cara conta uma história para mim, Walter, eu logo paro, penso, pisco e colo. A gente fica até com dificuldade de interpretar isso, né? E ver o ponto que chegou. Porque, como a gente tinha começado a falar, né, o Juqueri foi criado em 1898 com o objetivo real, hoje a gente sabe disso, de segregar aquelas pessoas que eram indesejadas para a sociedade, né? Já havia um hospital psiquiátrico no centro de São Paulo, mas ele estava pequeno, né? Então o Dr. Franco da Rocha, que hoje dá nome à cidade que abriga o Juqueri, ele trouxe um modelo europeu de de achar um local afastado da capital que pudesse abrigar essas pessoas e oferecer para elas trabalho, né? Era muito forte, principalmente no começo e até na época do Walter, as pessoas que trabalhavam na agricultura, né? O Juqueri era sustentável, né? Tudo era produzido lá dentro. Né? Então, esses dias a gente viaja muito pro Rio, porque a gente tem um apoio da Fiocruz, assim, com o pessoal de lá. E eu estava não sei se era um congresso, eu não vou explicar bem o nome, fui prestigiar lá uma amiga nossa, que é psicóloga, né? E eles estavam debatendo as novas formas dos pacientes, dos CAPs, obter ter renda, lucro, gerar o próprio... E isso não é novas formas, isso é tão antigo. O Juqueri fazia isso, porque o Juqueri foi tratado como colônia agrícola. Então o paciente ia para lá para lidar com a terra, o paciente ia para lá para plantar. No começo dava, porque tinha 600, 800 pacientes. Depois, para 35 mil, como é que vai? Como é que vai ter carne, como é que vai ter leite? Então, quer dizer, é uma coisa que tornou-se insustentável. Porque acabou virando um depósito de indesejáveis, né? No início, quem ia parar no Juqueri eram os mendigos, os alcoólatras, até os próprios imigrantes que não se adaptavam à realidade em São Paulo, os ex-escravos também, né? Os funcionários eram os que brigavam na cidade, porque não havia concurso público, né? Então o cara era amigo do prefeito, o cara era da política local, pegava cargo bom, ele ia ser chefe no Juqueri. Agora, para lidar com o paciente naquela luta louca
que sem medicamentos e tendo que segurar 35 mil loucos. Então, como é que era? Então, o cara brigava na cidade, ele ia para a delegacia, a polícia falava, você quer trabalhar no Juqueri ou quer ser preso? Muitos preferiam ser presos. Se hoje a gente sabe que o modelo do Juqueri não funcionou, né? A gente tem consciência de que houve equívocos, né? A gente pode construir um presente diferente e um futuro mais brilhante ainda, mais diferente. Tanto não funcionou, porque você vê, já no manicômio tinha um paciente, né? O apelido dele o nome dele é Sansão. Não é nome, é apelido, porque, enfim. E o Sansão foi o paciente mais violento dentro do manicômio. Mais violento. Sansão, ele ficava na cela 24 horas, só abriu a cela dele a cada uma semana, porque ele não urinava nem defecava no vaso que ele tinha lá na cela, ele fazia no chão, que é para os funcionários da limpeza ir abrir. Quando abria a cela dele, ele passava a agredir os funcionários. E era 10, 12 funcionários, ou os 12 funcionários batiam o Sansão até ele desmaiar, ou ele matava algum funcionário. Então não tem esse negócio. E o que aconteceu? Quando o Sansão foi há poucos anos depois, que foi entrando os psicólogos, ele foi sendo ouvido pelos psicólogos, o Sansão mudou. O Sansão, ele voltou à sociedade. Uma coisa que ninguém acreditava. Que o Sansão era horrível. Ele se rebentava todo e ele batia em todo mundo. Quando deram oportunidade para ele falar e ser ouvido de uma forma assim, né, que eu não sei explicar qual seria a forma que os psicólogos usam, o Sansão virou um paciente comum. E depois ele ganhou as ruas. Ganhou a rua, coisa mais incrível do mundo. E nas ruas ele não fazia nada daquilo. Né? Não. Ele pedia cigarro, né? Então por aí você vê que era muito erro dentro de Juqueri. E o Sansão é só um dos personagens que tem no livro, né? Sim. A gente reuniu mais de 20 pacientes e internos do manicômio que viraram personagens. O livro é um recorte da história do Juqueri, mas é o único que relata a história de um funcionário, um ex-atendente de enfermagem que se tornou paciente, né? Quem estiver interessado no livro, ele está vendo nas principais livrarias do país, ou dá para comprar diretamente com a gente manda pelo correio com autógrafo e dedicatória, é o brinde, né? O diferencial que a gente pode dar, né? O nosso autógrafo e R$100 você toma um chopp em qualquer lugar dessa cidade. Isso eu já não garanto, né? E antes de encerrar, a gente esqueceu de falar do teu estagiário aí que você trouxe. Meu estagiário, né? É isso aqui, gente, tá? Ele tem viajado com a gente, comigo e o Daniel. Algumas chamaram ele a princípio de Maluco Beleza, depois chamaram ele de Raul Seixas, mas ele tem um nome. Qual que é o nome dele? O nome dele é Lacão. Pegaram os psicólogos, né? Os lacanianos, né? Se vocês gostaram, coloquem nos comentários se o nome dele tem que ser Lacão mesmo. E se vocês puderem também comentar esse vídeo e falar se vocês já leram o livro, contar o que acharam do livro, se faltou alguma coisa, né? E comenta essa entrevista também, né? A gente deixa um último recado aqui. A gente agradece o Dr. Ulisses Caballi que nos chamou aqui para fazer um vídeo diferente, né? Se vocês virem os outros, vocês vão ver que esse é um formato diferente, né? No canal Tempo Análise. Então é importante que vocês, para os próximos, ativem as notificações, e se você não curtiu o canal aqui no YouTube, curta. Você que está nos assistindo também pode chamar a gente, né? Fazer palestra, né? Também. Né? É só entrar em contato comigo, Daniel Navarro Sonin no YouTube. Pega uma turma lá no que YouTube, tá... Não, desculpa, no Facebook. E danielnavarro@ig.com.br, o e-mail, para entrar em contato com a gente, né? Mas o que é que você ia falar da turma? Não, deixa quieto. Bom, então a gente vai encerrar aqui. Eu vou agradecer mais uma vez o Dr. Ulisses Caballi. E antes de parar o vídeo, eu acho que vale a pena vocês curtirem o canal e ativarem as notificações para saberem dos próximos vídeos. Muito obrigado. Boa noite para quem viu à noite. Bom dia para quem viu de dia. Boa tarde para quem viu à tarde. Obrigado, gente.